Hoje, no nosso backstage confidencial, eu trago esse jovem artista que foi tido como passaporte de lucro fácil. Ele foi enganado, foi perseguido e carimbado pelos seus próprios empresários. E para proteger sua carreira, ele prefere ser chamado pelo codinome Bilhete Explorado. O que ele vai nos revelar pode ser tudo, menos discreto. Bilhete Explorado, primeiro, obrigado por você ter topado participar. Eu sei que tudo que você vai trazer para a gente hoje pode, de alguma forma, gerar perseguição, né, baixas na sua carreira. E eu já fico curioso para saber por que, mesmo sabendo disso, você topou estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Quando você me mostrou o projeto, acho interessante a gente mostrar um pouco como é as coisas, né? Os bastidores, as coisas que muitas vezes quem vê palco não vê tanto corre, né? Ou não vê tantas coisas que acontecem ali atrás. Eu acho que é importante um trabalho assim, para mostrar um pouco, não só para quem já está, como para quem está entrando, né, no ramo. Então eu acho interessante e a minha história ela tem muitas histórias, né? E a gente vai contar um pouco hoje. A gente sabe que no show business como um todo e na vida também, nem tudo é aquilo que aparece e aparenta ser. Brilho, glamour, felicidade, maravilha. Em que momento você se deu conta de que sua carreira não era bem aquilo que se mostrava? Foi um pouco antes disso, mas o ponto crucial foi quando você vê o projeto que está ali, né, com o seu trabalho, com o seu suor, claro, da equipe também, mas quando você se dedica pra caramba, e aí você tá com uma agenda de 20 shows no mínimo no mês, 15, 20, 25 shows no mês, e simplesmente o seu padrão financeiro não melhora. Você continua ali vivendo com basicamente o que você vivia 3, 4 anos atrás. Você poderia definir, deixar mais claro como seria o fato do padrão financeiro não estar acompanhando? Ou quem sabe até trazer números pra gente, se você se sentir à vontade, lógico. Eu acho que você também, que é artista, você sabe. Se a gente faz uma média de 29, 30 shows no mês, pô, dá pra criar um valor legal. Sim. Porque a gente que é do forró, geralmente, sobrevive desses 2 meses. Né? Passa o ano inteiro trabalhando para nesses 2 meses a gente rodar bem. E aí quando você faz essa média de shows, e aí você chega no final das contas, para bater as contas e tal, vou dar um exemplo, banda faturando mais de 1 milhão, e aí quando você chega, ó... A sua banda faturava 1 milhão? Milhão, casa de 1 milhão. E aí quando você chega, só, para você, a gente vai lhe dar 20 mil.
É engraçado falar, né? Porque muita gente acha que é mentira. Mas que depois você vai descobrindo as coisas. Chuta quanto era meu salário. Essa banda fazendo 15 a 20 shows no mês. 20 mil, 30 mil. Em um ano eu fiz 169 shows. Chuta meu salário. 50 mil. Para menos. 10 mil. Divido por 5. Peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Você fazia mais de 150 shows no ano, com um cachê em média de quanto? Você lembra? Você tinha acesso a esses números? Não como era a negociação. Mas descobri depois por conversas, parceiros e tal. Fiz, ó, naquela época você vendia cachê de 120, 130, 140 mil. E quanto é que você ganhava por mês? 2 mil. Tá, então você tá me dizendo que você vendia show de 150 mil, seus empresários vendiam seus shows de 150 mil, para fazer 150 shows no ano, e você recebia 2 mil reais por mês. Inclusive eu ganhava metade do que o operador de áudio ganhava. Na época a folha era de 4 mil. Mas isso existe uma motivação também. Quando você, Placílio, você é jovem e você começa a carreira um pouco mais jovem e você vai passando por tantas coisas, e aí quando você chega num escritório grande, qual é a sua cabeça? Pô, eu vou trabalhar, vou mostrar para que eu vim e vou chegar na humildade. Só que, pô, hoje, quando você olha com outros olhos, uns olhos mais maduros, você percebe certas situações. Por exemplo, existia cantor lá do próprio escritório que o cara devia ganhar muito mais do que isso. Carro de luxo, isso não era uma preocupação minha. Mas quando eu cheguei, eu disse, não, eu vou trabalhar. E aí eu cheguei a pedir, ó, qual é o salário aí pra você se manter? Não, 2 mil. Só que, pô, as coisas foram acontecendo. Vamos botar aqui uma negociação dessa foi final de dezembro para início de janeiro. E aí você chega, fevereiro, março, abril, e as coisas acontecendo, CD pipocando lá no Sua Música, né? Redes sociais muito boas, e você tendo essa visibilidade, que é o que o artista, financeiramente e falando de carreira, ele mais quer, é que o telefone toque. Certeza. E a gente fazia o telefone tocar, né? Através do trabalho. E aí, pô, nunca houve uma demanda de, ó, vamos dar um valor maior aí pro cantor. Não havia um incômodo de pessoas dentro ali da empresa ganhar mais como operador. E não é desmerecendo o trabalho do cara, mas o cantor ele tem umas responsabilidades bem além, né? Bem além de somente cantar e estar ali em cima do palco, né? Então, por muitos casos, eu dormia pouco para fazer TV, para fazer rádio. Dentro de um trabalho que eu exercia, apesar de ser um ano que eu fiz mais de 160 shows, mas foi um ano muito, muito estressante para mim, porque tudo era muito pesado. Quando falava assim, ó, tal dia vamos ter reunião, meu amigo, minha ansiedade batia topo. Por quê? Porque era sempre uma pressão, toda reunião era uma pressão. Como é que vai se entregar isso? Como é que vai fazer isso aqui? Sendo que, pô, a banda vinha bem, sabe? E a gente via nitidamente as entregas no show, a gente vinha vendo as coisas acontecerem, mas financeiramente deixava muito a desejar e não havia um incômodo, dentro da cúpula, digamos ali, não havia um incômodo de chegar e, ó, vamos fazer uma coisa boa pro artista e tal. Eu lembro que meu, meu pai tinha um carro, e aí chegou a ter a negociação de outro carro, né, na época. Carro popular também, tá? E eu lembro que eu pedi 5 mil. 5 mil para eu dar uma entrada, né, como uma garantia para eu pegar o carro. Rapaz, me perguntaram tanta coisa que você fica numa situação na hora de caramba, velho. Parece que tudo que eu faço, todo o trabalho aqui não vale de nada. Os caras estão fazendo as perguntas mal do mundo, querendo saber o que é. Por causa de 5 mil. De 5 mil reais. E, como eu digo, um carro popular. Nunca cheguei para pedir um carro de luxo, ou me deu um carro maior, ou um carro mais caro, nunca. Isso vale a gente lembrar sempre que estamos falando de um patamar de shows entre 120. Sim, na época ainda, né? A gente tem que lembrar que antes da pandemia o valor
O valor das coisas, relativamente, eram maiores, né? Então, quando você imagina essas situações que você passa, você acaba entendendo um pouco das frustrações que você passa na carreira, né? E é uma coisa que hoje sempre eu busco falar para quem eu posso, para quem me dá abertura, obviamente. Ó, você está começando agora, não seja só artista de cantar. Não seja só cantor de cantar. Não vá só com a cabeça de, não, vou chegar lá no palco, fazer o meu e acabou-se. Seja artista no sentido completo. Se preocupe com finanças, se preocupe com as logísticas. Como é que é as logísticas? Que é a sua vida que está em jogo. Então se preocupe com tudo isso. Porque o preto no branco não tem erro. Não tem erro. Você acredita que o fato da inexperiência, certo? Da inexperiência de muitos artistas que passaram pelo que você passou, seja justamente o fator primordial para alguns empresários querer investir? Total. Eu converso até uma vez que eu falei assim, já parou para pensar por que é que os escritórios hoje em dia estão pegando cada vez mais artistas mais novos? Já parou para pensar isso? Eu tenho uma opinião muito bem formada sobre isso. Fica aí a cargo de, né, da gente colocar o pensamento crítico para funcionar. Mas total, a inexperiência ela faz uma total diferença. Porque entenda, Placídio, quando você é artista, velho, que aí você, pô, passa 5 anos lá em barzinho, a gente sabe como é pegado. Nas dificuldades, nas batalhas, eu já tive material que foi roubado. Eu já tive um sócio lá nas antigas que do nada chegou com um baú, onde a gente guardava as coisas, e disse, ó, tô mais dentro não, vou levar tudo que eu investi aqui. E levou, né? Depois acabou a gente fazendo um acordo ali porque sem o material não tem como trabalhar. Para reaver as suas coisas. Mas já aconteceu. É, e aí você fica numa situação de realmente o artista ele tem um sonho, ele tem um desejo. Só que muitas vezes, engraçado que eu lembro muito da minha avó, que minha avó dizia assim, meu filho, tenha muito cuidado porque o mundo é do cão. Né? O céu é de Deus, mas o mundo é do cão, né? E eu falo uma frase que resume bem o porquê eu estou falando isso aqui também, é porque tem uma frase que diz assim, eu não me preocupo com o grito dos maus. Eu me preocupo com o silêncio dos bons. É mais preocupante mesmo. Isso. Então, assim, muita coisa acontece, ou ela continua acontecendo, porque não tem pessoas como você que chega e diz, ó, vou expor coisas aqui, né? E é importante, frisando novamente, para os artistas que estão chegando ter essa cautela. Mas o brincar com o sonho, cara, acontece demais. Como é que eu resumo o que aconteceu comigo? Eu era uma laranja, Em todos os sentidos. gordinha, doce, né? E aí você imagina que os caras com experiência vão fazer o quê? Pô, vou pegar isso aqui e vou criar um pomar. Mas aí quando você vai ver a realidade, o que é que fazem com a laranja? Espreme. Vamos tirar o suco dessa laranja aqui até quando a gente puder. Sabe? E isso causa muita frustração. Por isso que ao mesmo tempo eu digo que o artista, hoje no Brasil, do jeito que está, com a sociedade do jeito que está, ele tem que ser muito resiliente, ele tem que ser muito resistente. Porque se antigamente era difícil, hoje está muito mais. E por que hoje está muito mais? Porque hoje o artista, quando ele está lá na rede social, ele não concorre mais com outros artistas. Eu não chamo de concorrência, eu acho muita leseira, eu acho que tem espaço para todos. Mas a gente, dentro de um espaço de visibilidade, você que está com o celular, você não concorre só com outros artistas. Sim. Artistas, humoristas, tudo mais. E a gente vive um problema de sociedade, na minha opinião, que é a falta de identificação. Hoje muita gente que não tem graça quer ser humorista, muita gente que não canta quer ser cantor, e muita gente que não influencia em nada quer ser influencer. É uma verdade. Com certeza. Então, voltando, né, esse brincar com o sonho, ele é muito forte e acontece demais, principalmente pela inexperiência. A inexperiência é um fator crucial. Eu passei por isso, eu era muito inexperiente, eu não queria saber
muito de olhar contratos, sabe? Olhava ali por cima, tá tudo bem aqui. Tá. Você acredita que o encanto que os empresários tinham por você acabou no momento que você passou a se preocupar mais com esses assuntos, com essa parte de como é que eram feitos os contratos, quanto era o valor do show, quais eram os custos, para você poder entender o ecossistema do negócio e poder participar de forma mais ativa sobre isso. Você acha que isso aí foi um impeditivo para que eles continuassem com você a chegar ao ponto deles deixarem você de lado? Sim, sim. Eu acho que isso é muito lógico se a gente for pensar, né? É, dentro de um sistema, é, você é bom enquanto você está dando resultado, ou enquanto você está ali sendo manipulado, digamos assim. E dentro da cúpula que eu tinha, existia várias pessoas, né? Eu dividia isso em um muro. Você criava esse muro. A parte de cá e a parte de lá. A parte de cá era o que eu tinha mais contato. A parte de lá, como era em outro estado, era a parte que eu tinha menos contato, mas mantinha. E para não dizer assim, obviamente, que é tudo uma desgraça, não. Eu tenho uma certa gratidão ao que foi feito dentro da minha visibilidade como cantor, porque eu fiz shows muito grandes, enfim, rodei bem. Mas o que é que acontecia? Existia um desses sócios, que era o do lado de cá, que eu tinha maior proximidade, que foi quem inclusive fez a ponte, quando a gente estava aqui sozinho, para esse grande escritório. E esse cara, ele tem uma capacidade de manipulação, assim, surreal. Então, assim, ele conseguiu manipular os dois lados, enquanto favorecesse ele. É aquela coisa do vou ficar jogando com os dois lados aqui, né? E vou ficar tentando equilibrar. Então, na minha percepção, o outro lado não era um lado muito bom, mas pelo que ele me falava. Porque pra você entender, ele era do outro lado. Sim. Entendeu? Ele gerou essa proximidade com a gente e ele manipulava os dois lados. O que ele falava pra gente, ele ia lá do outro lado, falava outra coisa, sempre nos interesses dele. Então, mesmo nesse muro que você criou, tá? Só para eu entender melhor, nesse muro que você criou e a gente entendeu que existiam pessoas lá e pessoas aqui. E eu acredito que eram várias pessoas. Sim. E de todas essas pessoas, esse aí é o que você mais se surpreendeu negativamente ou positivamente? Era a fruta podre do negócio. O que foi que ele causou? Total. Cara, primeiro ele começou a causar uma certa discórdia entre os dois lados, né? Apesar de sempre haver, querendo ou não, um pé atrás, né? Qual é a real intenção e tal, ele começou a causar uma certa discórdia. Então as coisas que ele me falava, e ele ia falar lá do outro lado, isso nas reuniões já estava começando a ficar pegado, né? Depois, ele causou a ruptura, né? Ele, Tirou o pessoal do negócio. ele fez a cabeça, né? Principalmente a minha, e aí entra a questão da inexperiência. Ele fez a cabeça, principalmente a minha, pra gente sair do negócio. Numa reunião, chegar a falar. E você acompanhou ele? Acompanhei. Inclusive, a manipulação era tanta que ele dizia como a gente, não, eu conheço mais os caras e tal, então fala desse jeito, faz assim, dessa forma. Entendi. E ele gerou mais algum prejuízo a você? Ele gerou. Porque isso aí, para mim, já é um prejuízo. Sim. Ruptura, então, tirou pessoas que, de forma, cooperavam com o negócio. Daqui a pouco você se viu do lado dele. Sim. Depois o projeto ficou do lado do muro. Sim. Só de um lado do muro, né? Então ficou eu mais dois sócios, inclusive ele. E depois ele causou a ruptura desse outro sócio. Então ficou só eu e ele. E aí, quando foi final de 2022, final de 2021, final de 21, perdão, por ironia do destino, né, e através de uma pessoa que eu nunca esperava, a pessoa liga pra mim e tal, eu queria falar sobre fulano e tal, uma coisa que eu nunca cheguei a lhe falar.
Ele já aconteceu isso, ele já me veio pedir isso, aquilo, aquilo. E aí isso acendeu um, um balãozinho, né? Sendo um balãozinho assim na cabeça. Peraí, o que é que eu vou fazer? Vou falar com outro sócio, né? Lembre-se que do lado do muro, quando fez a ruptura, ficou Você e mais dois. de um do lado do muro, isso. E aí ficou eu mais dois. Depois saiu esse, ficou só eu e ele. Sim. E essa outra pessoa, eu liguei pra ele, meu irmão, eu queria me encontrar com você. Pra você dizer tudo o que você sabe dessa pessoa e você nunca me disse. Porque a manipulação era tanta, parceiro, que ele blindava. Ele não deixava com que as outras pessoas, isso eu vim saber depois, as outras pessoas sabiam coisas dele, falar pra mim. Ele não deixava. E nesse momento que você chamou esse outro e já pediu que ele trouxesse isso pra você, eu acho que você já estava saturado porque já não estava mais. Sim. E aí tudo que ele foi me falando, ó, entreguei dinheiro em mãos a ele, de um trabalho que a gente fez, e eu nunca vi a cor desse dinheiro. E não, você não Era coisa de mais de 40 mil. Eu não sabia. Fiz um trabalho de propaganda, né, para uma rede. Depois descobri que esse dinheiro foi feito direto na conta dele, não passou por mim. Então, no caso, ele tinha o domínio financeiro, Tinha. a empresa era no nome de quem? Dos dois. Você e ele. Sim. Mas ele tinha a parte financeira. Certo. A gente separou dessa forma. Sim. Certo. A gente tinha um ônibus. Sim. Esse ônibus depois eu descobri que estava no nome dele. Ele me dizia que ia colocar o ônibus no nome da empresa, né? E aí ele acabou levando esse ônibus, sem eu saber, uma madrugada, né? Por sorte, eu consegui ficar com o material, né? Por sorte, porque um amigo meu me avisou, certo? Chegou para mim e disse, olha, fulano de tal me pediu para fazer o inventário da banda. Mas ele não pediu para mostrar a você. Ele pediu que não mostrasse a você. E aí, mais uma vez, isso acendeu aquele balãozinho, né? Já estava muito saturado, aí foi quando eu marquei a reunião e disse, mas não vai dar. De jeito. Aí você se deu conta que ele era um bandido. Assim, posso dizer que sim. Uma vez um padre, numa pregação, me disse assim, as pessoas só têm duas maneiras de errar. Ou por maldade, ou por fraqueza. E eu tendo a achar que a maioria das pessoas erram por fraqueza. No caso dele, é difícil você pensar em fraqueza porque a manipulação durou quase 3 anos. Então, assim, depois que você vai digerindo as coisas, você vai entendendo que certas coisas que ele falava eram no intuito disso, outras coisas que ele falava eram no intuito daquilo. A manipulação era tão grande que ele não... Se eu tivesse num ambiente, por exemplo, eu ia para a cidade no outro estado, certo? Porque hoje a banda tinha uma sede também. Ele não me deixava sair. Ele não me deixava sair. Ele não queria que ninguém chegasse perto. Não. E aí, acompanha a história, né? Quanto eu ganhava, R$2.000. isso ainda continuava. Isso já depois de quanto tempo? Isso depois de uns 3, 4 anos. Então Você passou 4 anos trabalhando arduamente. É porque veio 19. Isso fora que em 2018 eu já passei por um processo pesado que a gente quase desiste da banda, né? Sim. E aí veio uma reviravolta na carreira. Passei 19, 20 veio pandemia, sobrevivendo com esse salário. 21 era basicamente se vire, mas ainda me mantive com esse salário. E aí 22 foi quando voltou a pandemia, né? Mas até esse momento de final de 21, eu ganhava isso. E aí você imagina um cara que ganhava R$2.000 de salário, daqui a pouco, quando junta as coisas, faz meio que um dossiê, tava com mais de 40 mil de cheque especial estourado em banco. Peraí, essa conta era de quem? Era da empresa, Que você era sócio. que eu era sócio. Então recaiu sobre você. Sem dúvida. Então, em meio a tudo que ele causou de ruim pra você, ele ainda deixou uma dívida no seu nome. Isso. E a dívida chegava a quase 350 mil. 350 mil. Sim. Então, peraí. Então hoje você tem um nome sujo por causa desse sócio. Hoje, graças a Deus, eu limpei. Depois de muita luta. Depois de muita luta. Consegui limpar. Mas culminou numa situação que entre
em outubro mais ou menos de 21 a janeiro de 22, assim, foi 4 meses praticamente de depressão. Eu dentro de casa chorando. Você se viu numa depressão. Vi porque começou a envolver todo mundo. Imagina uma dívida que você chega para seus pais e diz, tô devendo 350 mil agora. Para quem tem um padrão de vida de 2 mil. A matemática não fez. Não fez. E aí como é que eu pago? A minha ideia, no meio da depressão, da ansiedade lá, foi realmente acabar o projeto. Eu nunca cheguei a falar isso em Instagram, nem em TikTok, enfim, rede social. Mas eu acabei. Para os meus amigos próximos eu disse, velho, eu desisto da minha carreira agora. Desisti da minha carreira. Tudo isso levado Sim. pela canalice de um bandido que se dizia seu sócio, amigo e empresário. Sim. Então foi isso que ele gerou em você. Sim. Uma depressão, uma vontade de parar, uma vontade de desistir. E ainda fiquei com um saldo, digamos assim, mas não um saldo financeiro, mas um saldo negativo em relação a talvez crédito, com os outros sócios lá do escritório grande, porque como eu fui o porta-voz da notícia, de sair do escritório, talvez os caras que eram do outro lado do muro ficaram desgostosos comigo, né? Sim. E por um tempo eu me preocupei se essas pessoas já fecharam o mercado para mim, que eu acredito. O que aconteceu? Teve, no caso, perseguição por parte daquela turma que tinha ficado do outro lado do muro. Em algumas situações, sim. Peraí, mas deixa eu entender melhor. Você foi ameaçado? Recebi muitas ameaças, é tanto que meu pai tomou partido também de algumas coisas, porque estava num momento muito triste, muito depressivo, muito mal, né? E recebi ameaça de vir de lá para cá pegar material, entendeu? Recebia mensagem dizendo que a gente é que estava sendo mal, agindo de má fé, roubando essa pessoa, sendo que completamente o contrário. É tanto que até hoje a gente tem meio que um dossiê da coisa toda, né? E foi a partir disso, juntando essas documentações, juntando pessoas que ele também enganou, que aí as coisas foram abafando. Mas a dívida continuava. Eu acho impressionante esse tipo de coisa e a capacidade que as pessoas têm de ser má. Certo? Mas me diga uma coisa. E só pra contar, né? Certo. Depois de muito tempo, quando eu voltei lá nesse outro estado e tal, ainda soube que na boca dessa pessoa eu tinha ficado doido. Parei a carreira porque eu tinha enlouquecido. Dei um pé na bunda de todo mundo. Na cabeça dessa pessoa, o que ela passou para outras pessoas foi isso. É tanto que teve gente que veio falar, outros artistas veio falar comigo, pô. Rapaz, eu soube disso, é verdade? Eu digo, não. Ele, para se justificar, jogava o peso todo em cima de você. Não, ele parou. Porque ele tá louco, que eu disse. Isso. Aí eu lhe pergunto, na sua trajetória, esse episódio foi único? Você só passou por esse problema de caráter financeiro só com ele? Ou aconteceu mais outras vezes? Não. Teve aquela outra vez, né, que eu relatei aqui, que foi antes de 2019. Teve esse problema em 2021. Sim. Em 22, eu consegui, né, através de muito esforço, da luta, voltar a trabalhar. Eu vendi uma parte do material para fazer um CD, que eu não tinha dinheiro na época. Né. Quando eu decidi voltar, pra você ter ideia, eu tentei vender esse material 6 vezes. Eu tive 6 propostas, nenhuma deu certo. É porque não era para vender. No dia que eu vendi esse outro material, com 3 dias o dinheiro estava na conta. Aí foi quando eu disse, meu Deus, agora eu entendi que o senhor quer pra mim. Então me dei força, coragem, porque não tá fácil. E aí voltei. Em trancos e barrancos ali, fiz um CD e tal. Tinha sócio nessa volta? Não. Era só você? Mas eu tinha uma agenda. Tinha uma pessoa que cuidava? Negócio da agenda, isso. E esse relacionamento foi bom com essa pessoa? Até um certo ponto, né? Eu não falo, nessa pessoa em si, eu não digo que foi maldade. Eu digo que é muito despreparo, muita imaturidade, acho que. O que é que você pode trazer pra gente aí que... Cara, 2022 mesmo, primeiro São João pós-pandemia, você sabe, eu já escutei de muitos. Foi um ano que muita gente voltou a viver. Sim. Porque pós-pandemia, quando veio o São João, tinha passado quase 3 anos sem São João. Quando veio o São João, veio muito aquecido. Então foi uma época que muitos artistas ganharam fôlego de novo.
O cara foi e fechou uma festa em outro estado e tal, levei um rombo de 60 mil. No meio do São João. Num único show ou no seu... Um final de semana. Um final de semana. Um Onde foi final esse de show? semana. Você lembra do show? Pará. No Pará. Para. Inclusive o cara que contratou, a gente descobriu depois que é outro caba sem futuro. O que contratou de lá. Tá, não era o seu agente. Não. Que a gente não deveria ter confiado, tal, mas confiou e o rombo ficou pra mim. Tá, então no caso, ele não arcou com o combinado financeiro com você. O contratante não arcou. Não. E você absorveu um fumo aí, um prejuízo de 60 mil. 60 mil. Entendi. A gente fez um show lá no Pará. O cara tinha mandado só 5 mil. Aí já entra muita imaturidade por parte do seu agente. Sim. Né? Saí de casa com... E aí a gente foi pra lá, quando faz os 3 shows no final de semana, que a gente chega no hotel, o cara não tinha emitido as passagens de volta. Eu tive que tirar do meu bolso. Você pagou pra voltar. O cara não pagou pelos shows, certo? Só tinha pago os 5 mil e ainda não tirou a passagem de volta. Eu tive que tirar do meu bolso a passagem de volta. E nunca recebeu isso. Não. E o seu agente dizia o quê? Não tem muito o que falar, né? Nessas horas, tem muita gente nessas horas, em vez de segurar a bucha e dizer, ó, vamos tentar resolver, fica com cara de cu, né? E ele absorveu o prejuízo ou ficou só... Não, o prejuízo ficou pra mim. E nesse cronograma, Quando cheguei em agosto, a gente foi fazer uma turnê em São Paulo. De 8 shows, caiu 2, só deu gente em 1. Nessa brincadeira, que a gente foi de ônibus e tal, rodagem, a gente sabe que é muito caro, eu levei um rombo de quase 25 mil, só nessa turnê em São Paulo. só nessa turnê. Uma semaninha, vamos dizer. Mais uma vez, você atribui isso à inexperiência da pessoa que conduzia sua agenda. Eu acho que é uma falta de organização, sabe? E acabei, no final desse meio tempo, indo para outro escritório, onde passei 2 anos. Nesse outro escritório, a experiência já foi bem diferente, e eu tinha muito medo de entrar em outra sociedade. Mas a experiência foi diferente. Não vou dizer que foi uma experiência ruim, foi boa, criei vínculo. Que bom. Mas acabei saindo desse outro escritório porque eu vi que não estava batendo os trabalhos, né? Eu vi... Mas aí... Você não atribui a esse outro escritório os problemas que você teve com os outros. Não, Não foi a mesma coisa. não. Esse outro escritório, não. Eu apenas saí porque, como a gente falou, um casamento não deu certo. Sim. Né? Cheguei ao ponto de dizer, ó, a gente não está evoluindo no trabalho, faz 2 anos que eu estou aqui, a gente não está evoluindo, a agenda não está evoluindo, né? E alguns ali até chegaram a dizer, ó, o que a gente realmente pôde fazer, a gente tem consciência de que a gente pôde fazer, a gente buscou fazer. Poderia ter feito mais, mas acabou não fazendo, por algumas situações internas. E aí, é aquela coisa, pô, a gente fica... Cara, foi um período de 2 anos assim, mas que eu me pressionei ao máximo, porque eu queria dar resultado. Quando eu estava dando resultado, infelizmente, eu estava do lado de pessoas ali que... E ao lado dessas pessoas eu digo, pô, eu quero dar resultado. Mas acabou que muita coisa que foi dito, que foi prometido, não se conseguiu fazer, e eu acabei saindo do escritório. Quando você foi para esse novo escritório, essa pessoa que estava na sua agenda Não. acompanhou? Não. Certo. Aí você saiu do escritório. Aí saí do escritório e essa pessoa voltou. E aí essa pessoa voltou, né, a cuidar da minha agenda. Que o que aconteceu foi o seguinte: em janeiro desse ano, eu descobri que minha mãe está com câncer de mama, Sim. né? Não é uma notícia fácil de lidar. Graças a Deus, muitos dos processos a gente já ultrapassou. E eu tenho muita fé que ela vai ficar bem. Mas, fevereiro, após o carnaval, eu já tinha dito, ó, restinho de fevereiro, março e abril, eu não vou fazer show. Por quê? Porque eu preciso cuidar da minha mãe nesse processo. Muito bem. E aí, quando foi final de dezembro, essa pessoa, a gente conversando, já estava dizendo, ó, carnaval vai dar pra gente fazer uns 8 shows aí. Depois caiu pra 6, E você fez quantos? o carnaval. De 8, foi Pra para um, 6, que acabou em 1. nenhum. E o lugar é tão distante que praticamente o dinheiro que entrou foi pra pagar custo. E aí, mesmo eu sem tanta agenda, eu mantinha a banda, né? Então é um custo alto, todo mundo em casa, sem trabalhar, e a gente marcando.
E aí, quando foi resto de fevereiro, março, abril, eu fiquei sem show. Mas continuava trabalhando lá, rede social e tal. E cheguei pra esse cara, ó, vamos fazer um projeto que a gente vai dar uma aquecida no São João. Eu vou continuar fazendo trabalho na rede social. Isso, final de abril. Eu disse, mas, velho, vai embora. Maio eu quero voltar. Junho e julho é o mês da gente dar uma respirada. E aí, maio, eu fiz um show no início de maio. Mas as previsões eram, maio acho que dá pra gente fazer uns 6 shows. Junho dá pra gente fazer uns 15. E julho acho que a gente faz uns 10. Disse, porra, se botar tudo aí dá 30 shows em 3 meses. Massa. Vamos embora. Tô dentro. E aí chegou maio, só fiz um show. E aí quando vem junho, final de maio, a agenda tinha ali umas reservas. Tinha um show, tinha um show fechado, que foi um parceiro meu que fechou. Não foi essa pessoa. E aí, pra junho, tinha uns 10 shows. Lindo. Eu disse, pô, tá bem. Quando chegar ali junho pra meio de junho, vai aparecer mais coisa. Isso. Massa. E aí vai passando o tempo, início de junho eu comecei a perguntar, e aí, não veio documentação, não assinei nada, financeiro, não, tô vendo. Primeira quinzena de junho, 0 show, Você em casa, em casa. parado. Primeira quinzena de junho, E segurando a banda. e segurando a galera. Mantendo a operação viva. Eu tinha prometido. Acreditando no seu agenda. Tudo o que eu prometi até hoje eu cumpri. As pessoas não. Mas tudo o que eu prometi eu cumpri. Porque eu só prometo o que eu posso cumprir. Se eu puder, eu não vou lhe prometer. Posso chegar e conversar com você, rapaz, eu não sei, eu vou ver. E aí chega a primeira quinzena de junho desse ano, nenhum show. Mas na segunda quinzena teve show. Segunda quinzena, caramba, ainda tem uns shows aqui. E aí, essa semana do São João, tem 5 reservas aqui, como é que tá? Não, tô vendo. E aí um dia me deu vontade de ir no Instagram das prefeituras, que tinham lá reserva. Eu não tava em nenhum banner. Eu não tava em nenhuma arte, em nenhuma divulgação. As prefeituras já tinham divulgado as atrações e eu não estava. E aí fui falar. Rapaz, foi mesmo? Mais homem, não sei o quê. Eu disse, meu irmão, e aí? Porque agora torou minhas pernas. Porque como é que o mês de junho e julho pro forró é o mês ápice? E aí, findou que no mês de junho eu só fiz 2 shows. Um que já estava fechado e outro que apareceu em cima da hora. E eu acabei fazendo. E aí eu me vi em outra situação, você se vê em outra situação, porque já tinha feito um planejamento, E vem um filme na cabeça, né? já havia feito um planejamento de projetos e tudo mais, sabe? E não sei o que passou na cabeça dessa pessoa. Essa pessoa em si eu não digo que ela fez por maldade, mas eu digo que ela fez por fraqueza. Porque eu acho, parceiro, que dentro desse ramo, e agora para fechar, a sinceridade ela é extremamente importante. Então essa pessoa poderia ter chegado para mim e ter dito, rapaz, eu não estou conseguindo dar conta da agenda. Eu não estou conseguindo fechar o que eu poderia fechar. E aí eu tinha me mexido e ia atrás de outros parceiros, para não ficar nessa situação. Acabei confiando novamente. E novamente essa falta de clareza, essa falta de sinceridade, me deixou numa situação ruim. Porque eu fiz 2 shows, mas eu tive que pagar a banda pelo mês. Né? Não é barato. Não. Boto 15 colaboradores aí. E aí, ainda mais que é 15 colaboradores dentro de um mês que é inflacionado. Isso. Ninguém vai. Não é o mesmo cachê. Não. E aí, dentro dessa situação, me vi mais uma vez, né? Só, tendo que resolver as broncas só, porque ninguém chega para lhe dar a mão, a verdade seja dita, sabe? É um ramo que, infelizmente, o que me frustra muito nesse ramo, mas eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu acho que já tentaram muito me derrubar, me humilhar, me sacanear. E se Deus me manteve ainda aqui até hoje, porque tem um propósito. Com certeza. E eu digo, né? Infelizmente é um ramo
que se você vir uma pessoa precisando da mão, pisa para terminar de matar. Infelizmente é assim. As pessoas brincam com a vida dos outros, brincam com o sonho dos outros, brincam com responsabilidades, sem ver as consequências, e acha que não vai ter consequências. E infelizmente quem muitas vezes segura toda a bronca é o artista. Sabe? É um artista que poderia ter um potencial muito maior dentro daquilo que ele faz, mas que infelizmente o ramo ele acaba, infelizmente, eu digo porque já teve amigos meus, não digo amigos, mas parceiros, né, outros cantores chegaram para mim e fez, eu conheço sua história, e se fosse eu já teria desistido, com tudo que você passou. Quando a gente começou o nosso bate-papo aqui, você trouxe uma frase que eu achei fantástica, que você não se incomoda com o barulho dos maus, mas sim com o silêncio dos bons. E isso no nosso ramo é rotineiro. Porque para chegar alguém que tome a frente, que segure a sua mão, pelo menos numa palavra de apoio, é muito difícil. Sempre vem mascarada com alguma intenção. Sim. Sempre quem lhe ajuda já tem algo preparado para lhe pedir. É o que você pode agregar. Eu já passei por isso. Até aí, ponto. Eu já passei por isso, você já passou por isso. E eu queria saber qual é a mensagem que você poderia deixar, não só para as pessoas novas, os novos artistas que estão surgindo agora, que a gente sabe que são muitos, mas para as pessoas que estão na luta, e se baseando também nesses incentivos que você sempre recebeu, mesmo tendo passado por tudo isso, qual é a mensagem que você pode deixar para essas pessoas? Principalmente para os artistas, não desista. Se é um sonho, se é aquilo que você está fazendo lhe arrepia, se é aquilo que você está fazendo lhe faz brilhar os olhos, não desista. Mas continue firme na batalha, né? Use sua criatividade, use o pouco que você tem, dá para você fazer muito, sabe? A gente muitas vezes pede muito, mas muitas vezes você não deu o seu máximo quando você tinha pouco. E aí o que é que lhe garante você dar o máximo quando você tem muito? Então, continue na batalha. Não é fácil, é difícil. Mas continue na batalha. Mas acima de tudo, tenha uma mentalidade, e eu vou lhe dizer assim, empreendedora no seu negócio. Se veja como alguém que pode dar lucro. E quando tem lucro no meio, quando tem dinheiro no meio, precisa haver preocupações, né? Precisa haver antecipar situações. Então, veja um contrato direitinho, veja quem é a pessoa que você vai ter uma sociedade, ou que tipo de escritório você vai. É um direito seu, né? É um direito e um dever. Sim. É um direito, mas muitos artistas não veem como um dever. É um dever fazer esse papel de casa. E eu estou aqui expondo o que aconteceu comigo para que você não cometa o mesmo erro. Então, eu acho que o exemplo é importante. E para os empresários, velho, irmão, mesmo que você não tenha uma ligação com o artista, mesmo que você veja ele só como um pote de ouro, trate o cara da melhor forma, sabe? Faça o necessário, mas faça o bem. Eu sei que tem muita gente que vai ouvir, mas que o cara não tem bondade no coração. Mas se você é empresário, pense que você está cuidando de uma vida. E a gente só tem uma. Realmente você conseguiria dormir de consciência limpa, sabendo que talvez acabou com a vida de uma pessoa, acabou com a carreira, com a esperança que ela tinha, que ela só tem uma. E é isso que eu sempre disse assim, e botem na cabeça, o artista depende do escritório, mas o escritório não depende do artista. É verdade. Então a gente já entra em desvantagem. Veja sempre vejam dessa forma, porque a gente já entra em desvantagem. O escritório, ele vai ter ao longo da carreira dele de 20, 30, 40, 50, 60 anos, vários artistas, mas carreira é só uma, é única e individual. Muito obrigado. Primeiro, parabéns pela coragem de sentar aqui e expor. Eu acredito que você foi até bem complacente. Não, eu acho que Tinha mais coisas que você poderia ter dito, mas eu entendo. Sei que não é fácil. Eu hoje estou nessa posição, mas eu também sou artista, então eu sei o que você está
Eu imagino o que você está sentindo. De toda forma, eu lhe agradeço. Muito obrigado por ter vindo aqui e ter contribuído com essa nossa ideia. Eu agradeço, fico feliz pelo espaço, de poder também, de alguma forma, servir como exemplo, tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim do backstage, o que acontece, né? E fico muito feliz, agradeço. Você, pra mim, é um amigo, um mentor também, né? Que muitas vezes falo, peço conselhos, enfim. E quando você me convidou, eu disse, cara, eu vou lá, acho que a gente precisa falar sobre isso, porque ainda mais hoje em dia, nessa sociedade de rede social, que todo mundo acha que tudo é perfeito, todo mundo é bonito, todo mundo tem o melhor corpo, todo mundo tem a melhor mente. Não é bem assim. O mundo, ele é difícil, ele é complicado, mas a gente precisa se preparar para ele. Esse foi o nosso Backstage Confidencial. Se você também tem a sua história e quer sentar aqui, é só falar comigo. Fala com nossa produção, que a gente traz você para cá, para você expor tudo aquilo que você está cheio. E chega uma hora que você tem que botar para fora. Episódios como esse serão rotina aqui no nosso canal. Então já se inscreve, segue nossas redes sociais, fica atento, porque esse é o Backstage Confidencial.